Eu vou coordenar o painel e depois vou fazer também vou trabalhar como debatedora do painel. A professora Patrícia vai iniciar sua palestra. Começar também por agradecer aqui a presença no Congresso também à professora Malu, que está, entretanto, naturalmente envolvida noutros trabalhos. Referir também que é um prazer imenso estar aqui num Congresso que cada vez tem mais pessoas. Agradecer também aqui a apresentação e a ilustre presença aqui neste painel. De facto, é uma pena, a professora Adelaide teve um imprevisto de saúde, não está presente fisicamente, mas naturalmente, espiritualmente estará connosco e teremos todo o gosto depois de falar com ela também. Isso é para nós um gosto imenso. E referir que é um prazer imenso estar também aqui num painel dedicado ao empreendedorismo. Aliás, eu diria que o empreendedorismo é cada vez mais uma área de futuro, como nós tanto já falámos aqui, para toda a lusofonia, quer por representar uma forma para nós de criar, para nós e para todas as nossas pessoas, criarem de facto o seu emprego, numa altura de grande globalização em que o emprego escasseia muito, na lusofonia inteira, e portanto cada vez mais é incentivarmos as pessoas a constituir o seu próprio negócio, portanto cada vez mais o empreendedorismo é fundamental, mas também porque as gerações mais jovens, quando pensamos nos millennials, a geração Y, a geração Z e quando pensamos na próxima, que é a geração Alpha, que embora seja ainda muito pequenina, já se começa também a espelhar, aquilo que nós encontramos é que de facto são pessoas bastante, têm uma coisa em comum. Tem várias, mas há uma em comum em especial, é que são pessoas bastante proativas e bastante empreendedoras. Têm um perfil empreendedor e portanto a vontade de empreender e constituir o próprio negócio é algo de facto muito importante para eles. Já agora, professora Ieda, só referir, tem quanto tempo só para me orientar, mais ou menos, dado que a professora Adelaide falhou, que não estará presente, quanto? 15. Não há compensação aqui do... Ok. Bom, então, eu venho-vos falar de um estudo que tenho vindo a desenvolver também em conjunto com outras pessoas naturalmente. Isto é sempre, como todos nós sabemos, no âmbito da pesquisa e da investigação científica, é sempre um trabalho conjunto de várias pessoas, que retrata exatamente o empreendedorismo como motor de desenvolvimento, muito numa ótica e numa base local. E trago evidência naturalmente de 2 municípios portugueses. Naturalmente, aquilo que vamos falar e que eu proponho-vos falar em termos de índice é falar do empreendedorismo em Portugal. Não partilho alguns pontos com a lusofonia, mas eu vou trazer como estudo de caso o caso português. Depois falar naturalmente da importância do fenómeno do empreendedorismo e compreendemos que o empreendedorismo é fundamentalmente um fenómeno cultural, como nós já vamos ver. E depois apresentar então alguns resultados de alguns estudos que temos vindo a realizar. Ora bem, a situação do empreendedorismo em Portugal. Aqui é um ponto fundamental. Primeiro, empreendedorismo, naturalmente, como todos aqui nós sabemos, está muito relacionado com a criação de novos negócios. De um modo geral, identificação de oportunidades e criação de novos negócios. Quando vamos olhar para as estatísticas, e aqui nós baseamos em estatísticas portuguesas, obviamente, do Instituto Nacional de Estatística, da própria Pordata, que é também uma base muito boa, mas baseamos também muito no GEM, no Global Entrepreneurship Monitor, que é um relatório global que compara, faz um benchmark entre as taxas de empreendedorismo de vários países e é isso naturalmente que nos interessa, não é? Portanto, agora vamos falar realmente do empreendedorismo em Portugal. Nós, relativamente ao empreendedorismo em Portugal, e não sei se têm esta percepção, eu agora não tenho grande tempo para interagir convosco, mas em matéria de empreendedorismo em Portugal nós temos feito um grande avanço e estamos significativamente melhor, por uma série de políticas públicas também que foram sendo assumidas. E neste momento, se repararem, desde 2014, nós a partir até 2007 estivemos bastante mal, bastante abaixo da média, relativamente à taxa de criação de novos negócios, mas a partir de 2007 foi um ano de viragem, 2007 a 2009, e a partir daí, eu só trouxe alguns dados, obviamente, não tenho tempo de ver, mas se nós repararmos, de facto, nós estamos numa posição bastante confortável, ou seja, muito na média europeia e na média também comparativamente a toda a Europa e a América do Norte. Agora, o problema, de facto, nosso já não é o problema de criação de novos negócios. Nós, a esse nível, estamos bem. O nosso grande problema tem que ver precisamente com o que segue. Peço posso? Porque não está muito bom, não. Ou está? Eu acho que está explicado também. Estou? Ok, já se nota a diferença. De facto, a voz assim já está mais compreensível. Portanto, em matéria de criação de novos negócios, aquilo que
as estatísticas demonstram é que nós, de facto, estamos relativamente bem, portanto já superámos esse problema, estamos na média, mas o grande problema que nós enfrentamos neste momento prende-se exatamente com a taxa de continuidade dos novos negócios. Só para ter uma ideia, eu trouxe naturalmente aqui alguns dados também desde 2000. É assim, não é? Onde é que está a luzinha? Isto aqui. Ok. Eu trouxe aqui alguns dados desde 2007, porque de facto 2007 significa um ano de viragem, que nós conseguimos realmente começar a crescer e montar mais negócios. E se repararem, nós em 2007 éramos o 4º país da Europa onde as organizações menos se aguentavam, os novos negócios mais morriam. E se repararmos, ao longo das estatísticas 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, realmente, e há dados da Pordata, portanto, que é uma grande entidade de desenvolvimento e de números de estatística em Portugal, os dados mais recentes apontam para 2016, apontam para que cerca de 50% dos novos negócios criados em Portugal morrem. 50%. Ao fim de 2, 3 anos. Ou seja, nós olhando para o processo empreendedor, é claramente, o empreendedorismo obviamente não é um momento único no tempo, estamos a falar de um processo que se desenrola ao longo de 3 grandes fases, desde a fase da ideia de negócio à fase de criação do negócio propriamente dito, estamos a falar cerca de 2 anos, até à fase da gestão, e é precisamente nesta passagem da criação do negócio para a fase da gestão, ao fim de 2, 3 anos, que 50% das empresas em Portugal morrem. Ou seja, já para não pensarmos de todos os problemas que estão associados em termos de investimento, em termos de incubadoras de empresas, em termos de business angels, sociedades de capital de risco. Portanto, há todo o envolvimento e entidades envolvidas no processo que veem todo o seu investimento falhar. E por água abaixo, para não falar do próprio empreendedor que perde o seu posto de trabalho, naturalmente, os próprios colaboradores. Portanto, não chega, obviamente, neste momento em Portugal e um pouco também na Europa toda, não chega a falarmos em empreendedorismo, não chega de falarmos em criar negócios. É preciso criar negócios que cresçam, que floresçam ao longo do tempo, que se mantenham, obviamente. E precisamos perceber exatamente porquê que falha o empreendedorismo em Portugal. Esta é a grande questão. Porquê que falha o empreendedorismo em Portugal? Okay? E se nós agora vamos só ver as 3 primeiras causas do falhanço do empreendedorismo em Portugal. Estamos novamente a basear-nos no Global Entrepreneurship Monitor, que é um dos relatórios, há quem considere, o World Bank, por exemplo, considera que é o melhor relatório de benchmarking de empreendedorismo, e aquilo que ele nos diz, o último, que se intitula 2016-2017, 2017 devia ir para o ano, mas acabou por sair este ano, o que ele nos indica é que há as 3 primeiras causas para o falhanço do empreendedorismo em Portugal, prendem-se, em primeira instância, com a questão de falta de programas de apoio e de incentivo ao empreendedorismo. Ou seja, o que este relatório nos indica é que em Portugal existe muito, fala-se muito de empreendedorismo. Aliás, veja-se neste momento, Portugal acolheu pelo 2º ano consecutivo a Web Summit, já falámos de manhã também, que é há quem considere que seja a maior feira de empreendedorismo das tecnologias no mundo inteiro. Portanto, Portugal acolhe pela 2ª vez consecutiva e ficará mais 5 anos a acolher também esta iniciativa. Ou seja, fala-se muito de empreendedorismo, o empreendedorismo está na moda. Em Portugal há toda uma retórica em torno do empreendedorismo, mas de facto há poucos programas na prática, ou seja, tudo isto é muito retórica, muito discurso, mas depois na prática há realmente poucos programas que peguem e que procurem realmente desenvolver e acompanhar os empreendedores, não é? Nomeadamente naquela fase, entre a criação e a gestão de novos negócios. Uma segunda grande causa também da falha do empreendedorismo em Portugal tem que ver com o problema da formação comportamental. Ou seja, nós temos muita formação em plano de negócios. Neste momento temos uma série de escolas, faculdades, escolas profissionais que realmente fazem desenvolvimento de competências técnicas sobre como elaborar um plano de negócios, um modelo de negócios. Portanto, a esse nível estamos muitíssimo bem. Mas depois, como nos dizem tantos autores como, por exemplo, Peter Drucker, ser empreendedor não é um estilo de vida, não é? É muito diferente eu estar aqui a falar de empreendedorismo ou eu dizer-vos eu tenho um negócio, eu sou empreendedor. É completamente diferente, não é? E aí se está a falhar. Competências como autoconfiança, resiliência, conseguir ouvir não, que é o que os empreendedores mais ouvem, proatividade, criatividade, partir para o campo, arregaçar as mangas, pôr as mãos na massa, de facto, aí assistimos a que em Portugal há muito pouca formação neste momento, as chamadas soft skills. E é de facto um ponto fraco, entendido
nos investigadores como um ponto fraco. Mas a primeira grande causa para o falhanço do empreendedorismo em Portugal não são estas duas, é a questão cultural, o fator cultural. Ou seja, Portugal é entendido em termos culturais como a cultura é entendida em Portugal como um fator, como uma barreira ao empreendedorismo. Okay? E, naturalmente, que nós não podemos ficar indiferentes a este fenómeno e temos que procurar perceber porque é que o empreendedorismo é uma barreira num país onde há uma determinada cultura, naturalmente. Nomeadamente, quando nós pensamos e quando nós começamos a perceber que em Portugal e um pouco pelo mundo inteiro, o empreendedorismo é muito um fenómeno cultural, é muito um fenómeno social, não é? Portanto, não há aqui um fenómeno universal de empreendedorismo, não é? E é isto que nós, e eu em particular tenho vindo a desenvolver alguns estudos neste sentido, porque se nós repararmos isto é rasgar muito com uma linha de pensamento relativamente ao empreendedorismo que fala-se de empreendedorismo como um fenómeno universal. Ou seja, quando nós vamos olhar a fundo sobre toda a literatura, ou a maior parte da literatura que tem vindo a ser feita no âmbito do empreendedorismo, o empreendedorismo está muito associado a uma matriz anglo-saxónica. Ou seja, está muito associado a um conjunto de fatores críticos culturais, muito orientados para o individualismo, para a masculinidade, para a ambição, o trabalho árduo, muito no âmbito também da lógica protestante, dado que estamos também numa universidade que cultiva, de facto, tem essa ponte fundamental. E desta forma, o empreendedorismo não é como que discutido em termos culturais. Portanto, é assumido como universal que, para as organizações funcionarem bem, tem que existir esta matriz anglo-saxónica. Mas Portugal não tem essa matriz. Portugal e a lusofonia, no geral, obviamente, eu vou-me centrar aqui na questão da lusofonia de Portugal, desculpem, não tem essa matriz. Portanto, a grande questão que nós pensamos é como é que nós podemos fazer bons negócios, construir negócios capazes de crescer em Portugal, como que tem uma determinada cultura, uma determinada matriz cultural. Para isso, naturalmente, que existe já alguma literatura sobre isto, nomeadamente literatura muito oriunda também do Brasil. Aliás, o Brasil é de facto muito rico nesta matéria, mas também no norte da Europa, porque o norte da Europa também não é assim não tem assim uma matriz anglo-saxónica, como se possa imaginar, naturalmente, e portanto cada vez mais começa a perceber que nós temos que adequar o empreendedorismo àquilo que é a matriz cultural de cada país. Então, de grosso modo, o que é que nos caracteriza em termos culturais? Se nós pegarmos em Ofsted, se pegarmos também no grande projeto Globe, todos nós já falámos um bocadinho sobre isto ontem, não vamos falar mais, eu vou passar assim um bocadinho a correr, naturalmente já temos pouco tempo, mas depois terei todo o gosto também a falar um pouco convosco. Nós somos claramente um país coletivista. Agora, tal como já tivemos a oportunidade de falar ontem também, de acordo com o House, o projeto Globe, é um coletivismo muito individual, ou seja, não é a ideia de orgulho de pertença à comunidade, mas mais a grupos pessoais pequenos, como a família, como uma determinada organização, como um determinado grupo de amigos. Temos um elevado distanciamento hierárquico, ou seja, valorizamos muito a hierarquia. Somos um país relativamente feminino, que valoriza muito a interação e a relação interpessoal, mas somos também um país com alta aversão ao risco. Isto também é um ponto importante e, portanto, gostamos pouco de arriscar. Somos muito orientados para curto prazo, isto agora pensando nas dimensões mais recentes, trabalhadas muito por Minkoff e por Triandi. Somos um país muito baseado em regras e, portanto, procura orientar-se pouco para o longo prazo e muito restritivo, ou seja, procura claramente adiar a recompensa. Agora, naturalmente que nos interessa aqui um bocadinho de história, não é? Perspectiva histórica. Já ontem tivemos a ver que a história é tão importante e, naturalmente, que esta cultura tem raízes históricas muitíssimo fortes que vale a pena aprofundarmos muito mais. Primeiro, nós fomos até 74, nós, Portugal, fomos até 74, um país com um regime ditatorial. Okay? É preciso dizer, todos nós sabemos naturalmente que era um país com maior protecionismo, era um país antiparlamentar, era um país em que se fazia como que um glorificar dos tempos passados, mas durante os anos 70, isto é importante referir também, durante os anos 70, de 70 a 74, crescemos muito em termos económicos. Portanto, antes da Revolução, crescemos muito.
Agora, foi um crescimento muito baseado, naturalmente, em salários baixos, mão de obra relativamente barata, e em que havia claramente uma ditadura muito bem implementada e um autoritarismo muito forte nas próprias organizações também, não é apenas no país inteiro. Depois, outro ponto fundamental. Havia claramente uma visão atlântica do mundo, e esta visão atlântica ainda hoje persiste e tem-nos acompanhado ao longo de todo o tempo. Eu já agora só referir, quando estamos a falar desta caracterização histórica, Portugal estamos naturalmente a basear em grandes sociólogos portugueses, como o Vila Verde Cabral, como o Roque Amaro, como o próprio Boaventura de Sousa Santos, ou como o Augusto Mateus, que foi nosso ex-ministro da Economia. Portanto, são pessoas, de facto, com grande reconhecimento português e que se têm dedicado naturalmente a estas questões. Portanto, isto para dizer que sempre tivemos uma grande visão atlântica do mundo, ou seja, sempre estruturámos o nosso país em duas grandes dimensões. Tínhamos a parte litoral, onde desde muito cedo toda a componente de desenvolvimento industrial ocorreu, 4/5 do nosso desenvolvimento económico ocorreu na parte litoral, e toda a parte interior funcionava como uma zona de tampão de segurança face à Espanha. Portanto, havia aqui como que uma divisão. O interior protegia-nos, não era preciso nós desenvolvermos grandemente o interior, porque ele só serve de proteção e segurança. O litoral, pelo contrário, serve de grande expansão e de grande desenvolvimento. O desenvolvimento tem que estar no litoral. Portanto, começamos logo aqui a ver uma referência cultural muito forte. Okay? Outro ponto fundamental. A partir, naturalmente, de 74, ocorre uma mudança clara. Portanto, nós transitámos de um regime fechado para um regime aberto, abrimos-nos ao mundo, portanto, o mercado aberto, não é? Mercado livre para Portugal. Criámos o Estado de Previdência, criámos uma série de instituições, Sistema Nacional de Saúde, Segurança Social, etc., que está relacionado, obviamente, com a democracia. Em 86 entramos na Comunidade Europeia, Comunidade Económica Europeia, ainda na altura, em 86, e aqui ainda nos abrimos mais, ou seja, abrimos de tal forma, a nível global, né? Portanto, a nossa economia teve aqui uma entrada global. Agora, este ponto, eu queria falar convosco porque pega claramente com aquilo que nós vamos falar a seguir, que é, apesar de tudo, desde 86 nós temos vindo a crescer muito. O nosso PIB, nós estamos em convergência, claro, com a Europa. O nosso PIB tem crescido muito, temos desenvolvido grandemente em termos económicos, sim, é verdade, mas há muitos autores, nomeadamente Eisenhardt e o próprio Augusto Mateus, que referem que nós estamos incluídos, nós Portugal, Espanha, Grécia, estamos incluídos naquilo que eles designam como o cluster mediterrâneo. Embora nós não sejamos banhados pelo Mediterrâneo, é verdade, não somos, mas partilhamos de algumas características com estes países. Nomeadamente o quê? Nós, em termos económicos, crescemos muito, sem dúvida. Mas esse desenvolvimento económico não acompanhou o desenvolvimento social. O desenvolvimento social não conseguiu acompanhar o desenvolvimento económico. Então o que é que nós assistimos em termos sociais? Continuamos com aquilo que nós designamos como uma cultura, como os autores designam como uma cultura de clã, okay? Muito baseados no clientelismo, aquela ideia de cunha e de padrinho. Okay? E o nosso sistema judicial, hoje, continua a ser muito pouco eficaz. Ele existe, nós sabemos que existe, mas na prática, nenhum empreendedor ou nenhum profissional ousa sequer ter que necessitar do sistema judicial, porque sabe que o tempo é tão longo de resolução de problemas que não vale a pena. Okay? Paralelamente, o que é que isto tem acontecido? Naturalmente, isto é um fenómeno de cluster mediterrâneo. O que é que isto leva? Isto leva a que, em termos políticos, isto é um ponto fundamental, se depois de 74 ocorreu aqui como que uma abertura de espaço público, de esfera pública, o que acontece cada vez mais é que há uma alternância política em Portugal entre dois partidos. Portanto, esta esfera pública fechou-se. E, portanto, as pessoas sentem cada vez mais que não podem confiar nos políticos. Atenção, isto são tudo pontos que são, obviamente, partilhados por estes grandes sociólogos, não são apenas por mim, obviamente. Isto tem levado ao desenvolvimento daquilo que nós chamamos o paradigma territorialista. Okay? Um bocadinho por toda a Europa. O que é isto? É o reforçar das autarquias locais, o reforçar das identidades locais, o reforçar dos recursos locais, o reforçar da necessidade de termos que desenvolver o plano local. Isto é uma tendência muito atual. Okay? É uma tendência de há 3, 4, 5 anos a esta parte. Okay? Porque o nacional não consegue resolver os problemas, Estado-nação, o que é que está a acontecer, o que é que nós estamos a ver, e neste momento, se vimos a Catalunha, se vimos a Flandres, se vimos a Escócia, é um pouquinho fruto
paradigma territorialista que está a ocorrer um pouco por toda a Europa, as pessoas estão-se a voltar para a sua localidade, para a sua comunidade. Ok. Acabou. Portanto, o que é que isto era isto só que eu queria finalizar? Que implicações é que isto tem para o empreendedorismo? É que o nosso empreendedorismo em Portugal tem que respeitar todos estes factos. Esta questão paternalista, grande distanciamento do poder, que as pessoas aceitam as diferenças de poder, as diferenças de igualdade. E, portanto, o que é que nós encontramos? Encontramos que cada vez mais os novos negócios, se pretendem, de facto, desenvolver-se, têm que estar muito alicerçados na figura do padrinho, do clientelismo, ok? Tem que estar também, porque somos uma cultura, atenção, uma cultura de clã. Temos que atender aos atores sociais, ou seja, quais são as entidades, qual é o tecido empresarial que está ali naquele local, naquela comunidade, perante esse tecido empresarial, de que forma é que eu, empreendedor, posso reforçar esse tecido. Logo, eu, empreendedor, não vou criar um negócio que vai competir diretamente com o que já existe. Não, eu vou ser complementar, eu vou fazer alianças. Eu vou procurar perceber o que é que lhes falta numa ótica de reforçar a própria identidade local. E, naturalmente, envolver formação, que já vimos que é um dos pontos que está em grande prejuízo em termos de empreendedorismo. Portanto, isto para dizer que, em Portugal, se pretendemos empreender, temos que atender à cultura portuguesa. O empreendedorismo é fundamentalmente uma cultura, é fundamentalmente um processo cultural, tem que atender às especificidades culturais de Portugal e as nossas especificidades culturais estão muito bem traçadas a este nível. Somos uma cultura de clã, coletivista individual, em que há um grande paternalismo, portanto temos que ter o apoio de figuras ditas padrinhos, e tem que existir aqui um grande reforço, porque temos um reforço da identidade local, no âmbito de um paradigma local que está a emergir em força. Temos claramente que fazer pontes, alianças com este tecido e com estas entidades que existem e não competir diretamente com elas. Nós não somos competidores diretos, nós somos pessoas de cooperação. Só mesmo para terminar, este paradigma local ou territorialista, como está a ser designado, está para durar, está agora a emergir um pouco por toda a Europa, e eu convidava também toda a lusofonia a pensar se não estará também a desenvolver-se por toda a lusofonia, e está a apontar precisamente para um desenvolvimento muito grande em termos da identidade local, da própria comunidade, da cooperação e dos laços com os atores sociais. Portanto, vamos aproveitar, o meu grande repto é porque não aproveitar estas características e começar a desenvolver negócios locais. Obrigada. No nosso entendimento, a universidade tem um papel fundamental para mudar a cultura, né? Nossa herança portuguesa, né, como a própria professora Patrícia falou, nós herdamos muito dessa cultura do paternalismo, né, do clientelismo, né, da hierarquia, na busca do emprego público, né, e dos privilégios. Portanto, o empreendedorismo vai contra toda essa direção. E aqui, nesse painel especificamente, que a gente vai tratar da questão do desenvolvimento regional e como que o empreendedorismo pode alimentar esse desenvolvimento. Então, a primeira pergunta que eu me fiz, né, para desenvolver esse seminário aqui com vocês é se o local, o ambiente faz diferença para atrair o empreendedorismo, ou se é o empreendedorismo que transforma o ambiente, ou se as duas coisas acontecem simultaneamente. De fato, se a gente observar alguns exemplos de alguns ecossistemas que são considerados como referência de empreendedorismo no mundo, por exemplo, o Vale do Silício, né? O Vale do Silício é um grande imã que atrai empreendedores de todos os Estados Unidos e de todo o mundo. Quer dizer, na medida em que você tem um ambiente que é aberto e que ajuda a impulsionar novos negócios, muitas pessoas acabam se deslocando para esse local para poder iniciar a sua empresa ou para poder desenvolver mais uma empresa que já existe.
Então, essa relação entre a cultura empreendedora e o desenvolvimento regional, ela acaba acontecendo nos dois sentidos. De um lado, o ambiente, que é um ambiente onde as coisas estão acontecendo, né? Onde você reúne uma série de atores. Você tem lá empreendedores, você tem grandes corporações, você tem universidades de ponta, você tem investidores, você tem uma rede de mentoria para aqueles que estão começando seus próprios negócios, você tem eventos. Então, esse ambiente efervescente, ele atrai novos empreendedores, principalmente aqueles empreendedores que trabalham com projetos de inovação. Por outro lado, a chegada desses empreendedores reforça o potencial desses ecossistemas e, portanto, acabam acarretando, né, como consequência, um maior desenvolvimento da própria região. Então, desenvolvimento regional é entendido como expansão qualitativa e quantitativa, né, como desenvolvimento econômico, mas também como desenvolvimento social. E aí a gente pergunta o seguinte, bom, então o que caracteriza um ecossistema empreendedor? Quais são as variáveis críticas para que esse ecossistema se fortaleça e se amplie, né, e se desenvolva? Então, algumas das características são essas. As empresas são incentivadas a colaborar e recebem apoio para desenvolverem parcerias para acesso a mercados. Há um conjunto de stakeholders, universidades, associações empresariais, investidores, agentes públicos, para apoiar o desenvolvimento de negócios. Acesso a conhecimento, normalmente com centros de pesquisa e universidades importantes. No entorno de centros de pesquisa e universidades importantes estão os principais ecossistemas de empreendedorismo do mundo, né, e acesso à mão de obra qualificada. E, portanto, algumas localidades geográficas, alguns países, algumas regiões dentro desses países têm esse conjunto de atributos, né, apresentam esse conjunto de atributos e, portanto, são mais atrativos e acabam realimentando esse processo, ou seja, cada vez mais fortes, né? Esses ecossistemas se reforçam. Outras características que são importantes, além da presença desses stakeholders em torno dos empreendedores, que podem ser empresas já constituídas ou podem ser novos empreendimentos. Hoje o mundo é das startups, né? Hoje a gente está vendo uma grande mudança e transformação em vários setores, onde as startups que iniciaram suas atividades há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, hoje começam a ocupar posições de destaque, fazendo movimentos disruptivos, muitas vezes transformando a própria dinâmica do setor em que elas atuam. Então, a gente tem vários exemplos que todo mundo conhece, desde o Uber, do Airbnb e assim por diante. Então, grandes corporações estão muito preocupadas com a emergência das startups, porque novos modelos de negócios, que muitas vezes não são de base tecnológica, mas que usam a tecnologia como meio, estão transformando esses setores. Então, a presença dos empreendedores ela é importante, é um eixo importante. Então, além dos empreendedores das universidades, né, os advisors, e aí os investidores e aqueles outros atores que eu já comentei. Mas também é importante, para que a gente tenha o desenvolvimento regional, um envolvimento amplo da sociedade local, da comunidade, né? O que alguns autores chamam de empreendedorismo cívico, né? Quer dizer, um ambiente onde os cidadãos, né, e as instituições civis, elas são eixos importantes desse ecossistema. Quer dizer, esse ecossistema ele funciona, e aí tem uma coisa que a Patrícia falou, que isso se reflete numa mudança cultural, né? Na verdade, a região, o ambiente se torna empreendedor, as pessoas que moram ali respiram um ar diferente, né? Então, as pessoas são naturalmente impactadas por esse espírito empreendedor e, portanto,
há muito mais iniciativas e há muito mais colaboração em rede, há muito mais atuação de corporações junto com universidades, junto com startups, junto com jovens empreendedores, junto com redes de mentoria. Essas coisas funcionam. As associações empresariais normalmente são muito importantes e muito fortes nesses ambientes. Interessante que fizeram uma pesquisa com empreendedores de 3 ecossistemas americanos, a região do Vale do Silício, a região de Nova York e Boston, e a região de Chicago, Michigan, Illinois, etc. E eles identificaram nessa pesquisa, a pergunta que eles fizeram para os empreendedores foi o seguinte: olha, o que faz vocês desenvolverem negócios nessa região? E aí eles falaram, olha, além de todos os aspectos que já foram citados, né, de você ter a presença forte da cultura, do ambiente, falou, olha, o ambiente regulatório também é um fator importante. Então, isso depende de políticas públicas. No Brasil, a gente tem muitas barreiras para o empreendedor, para o empresário em geral, para o industrial, para o comerciante, para aquele que já está estabelecido, tanto para aquele que já está estabelecido, quanto para aquele que está iniciando o seu empreendimento. O ambiente regulatório, na verdade, assim, aqui no Brasil a gente fala, se o governo não atrapalhar, já está bom demais, né? A gente tem a impressão que o imposto é muito alto, a burocracia é muito alta, no Brasil o dinheiro custa muito caro. Então, todo esse ambiente, de alguma forma, restringe o desenvolvimento dos ecossistemas. Mas, apesar disso, o Brasil acho que caminha bem. Quer dizer, muitos arranjos produtivos locais, como eu vou falar em seguida. A qualidade de vida, né, principalmente os jovens, são muito atraídos para locais onde a qualidade de vida é considerada boa. Então, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, aqui no intervalo, sobre São Paulo. Né? São Paulo é uma cidade assim, que oferece uma condição de vida muito interessante. Muita gente vem, inclusive do Nordeste, do interior, etc., para morar em São Paulo por causa disso. O pensamento criativo e a densidade. E aí, quando a gente fala em densidade, a gente está falando de densidade em função de mercado, acesso a mercados. Aqui eu vou passar. Outros fatores que podem ajudar a criar um ecossistema são recursos naturais, localização geográfica, né? A questão de acesso à infraestrutura, então, rodovias, aeroportos, portos, etc. Essas coisas podem fortalecer a criação de ecossistemas locais, né? Há uma certa cultura de patriotismo regional. Eu gostar da região, né? Eu torcer pelo crescimento da minha região, um certo patriotismo. Os americanos têm isso muito exacerbado. Mas a gente tem um pouquinho, a gente precisa um pouco disso, né? Um certo grau de patriotismo local, muitas vezes. Né? E a atuação de lideranças políticas para atrair recursos para a região. No modelo brasileiro, a gente pode dar como exemplos os APLs, né, que são chamados Arranjos Produtivos Locais, né, que são basicamente aglomerações industriais do agronegócio, de serviços ou comerciais, mas principalmente de indústria, né, onde você tem algum tipo de vocação da região. Né? Então, você tem empresas que atuam num determinado segmento da economia. Então, aquela cidade, em torno daquela região, você tem muitas empresas que desenvolvem, né, produtos, serviços, etc., em torno de um negócio local. O APL busca convergência em termos de expectativas de desenvolvimento e garante compromissos de investimento no próprio território. Promovem tanto competição quanto cooperação. Então, como existem muitas empresas, por exemplo, em Franca, no interior de São Paulo, é uma cidade onde é um polo calçadista, calçados masculinos estão em Franca. Então, você tem muitas fábricas de calçados que competem entre si, mas elas também cooperam, elas participam de feiras internacionais em conjunto, elas muitas vezes desenvolvem processos junto com os mesmos fornecedores e assim por diante. Então, há um ambiente de competição, mas também de colaboração.
Então, alguns dos importantes APLs do Estado de São Paulo, né? Americana, Têxteis, Amparo, Confecção Infantil, Bastos, Ovos, Birigui, Calçados Infantis, Campinas, onde tem uma universidade muito importante, que é a Unicamp, né? Tecnologia da Informação, está lá o CPQD também, e assim por diante, né? Franca, Calçados. Né? Então, a gente tem várias áreas, vários APLs, né? Que mostram o desenvolvimento da região, onde você tem muitos empreendedores, você tem muitos empresários consolidados, você tem uma conexão muito forte desses empresários com as associações comerciais e industriais locais. Né? No Estado de São Paulo, a Fiesp e a Ciesp têm uma atuação importante dentro dos APLs. E aqui eu trouxe 2 exemplos, apenas para mostrar para vocês como esses APLs funcionam. Como é que está meu tempo aí? Então tá, eu vou correr. Que é Limeira, que fica entre São Paulo, logo depois de Campinas, né? E também Campinas é um polo importante, depois tem Limeira e depois tem São Carlos, que é outro polo importante, mas é uma região das semijoias. São José dos Campos, que é o APL aeroespacial, né? Onde está a Embraer, que talvez seja a principal empresa brasileira da área de tecnologia, uma empresa conhecida internacionalmente, fabricante de aviões, né? E onde está lá o ITA, o CTA, o INPE, instituições de pesquisa importantes. Então, esses são regiões que se desenvolveram com base nessas conexões. E aí, né, o que faz esses APLs se desenvolverem? Né? Então, atuação integrada de líderes, lideranças empreendedoras, lideranças políticas, planejamento de desenvolvimento do APL. Né? Normalmente, você tem instituições que ficam responsáveis por uma política pública de apoio ao desenvolvimento desses APLs, né? E assim por diante. E aí eu quero chegar nesse último ponto, que é o seguinte: qual é o papel da universidade no desenvolvimento regional? Né? E a universidade ela tem um papel de transformar as pessoas. Ela não só educa, mas ela ajuda a tornar as pessoas mais reflexivas, mais críticas, né? E ela mexe com a parte de comportamento e de cultura. Então, nós acreditamos aqui no Mackenzie que a universidade tem um papel importante no sentido de desenvolver a cultura empreendedora, né? De transformar essa cultura brasileira, que é uma cultura muito parecida, talvez, com a cultura portuguesa, tá, já vou encerrar, com o que nós entendemos que é uma cultura de proatividade, né, de olhar para a oportunidade, de proagir, né, de não esperar as coisas acontecerem. Né? Isso se transforma para que esse profissional, uma vez que se forme aqui na universidade, esteja preparado tanto para montar um negócio próprio, quanto para ser um profissional bem-sucedido, seja qual for a carreira que ele seguir. Então, eu vou seguir já para o final, para poder encerrar, mas só para dizer o seguinte: algumas ações que nós desenvolvemos aqui na universidade nessa direção. Então, há 10 anos, nós criamos um núcleo de empreendedorismo, onde alguns professores começaram a pesquisar o assunto. Né? Nós tratamos o empreendedorismo como uma ciência. Né? Então, fomos pesquisar comportamento empreendedor, fomos pesquisar fontes de financiamento, instrumentos de apoio ao desenvolvimento de negócios e assim por diante. Aí criamos um concurso de plano de negócios e os alunos começaram a propor projetos de criação de empresas. A partir daí, os melhores projetos foram apoiados por um programa que nós criamos, que chama Pré-Incubadora de Empresas. Então, onde o aluno, depois que ele tinha uma ideia selecionada, os melhores projetos eles eram apoiados pela universidade, e a universidade ajudava durante um ano com mentoria, com acesso a outros atores do ecossistema, né, como agentes financeiros, etc., para poder alavancar o negócio. Isso evoluiu para uma incubadora de empresas. O conceito de incubadora é parecido, só que ele dá mais recursos e dá mais apoio. Um núcleo de inovação e tecnologia,
palestras com empreendedores, a feira de empreendedorismo que a gente faz anualmente. Estamos na 5ª edição, chama MAC Nova. Então, os alunos apresentam ideias através de uma feira. Criamos uma disciplina universal de empreendedorismo. Hoje, todos os alunos da universidade, seja quem faz filosofia, seja quem faz teologia, seja quem faz direito, seja quem faz engenharia, passa por uma disciplina de empreendedorismo, né? E o incentivo ao protagonismo estudantil através do apoio a ações diretamente lideradas pelos alunos, como as empresas júniores e como as ligas. Hoje nós temos liga de empreendedorismo, liga de finanças, liga de engenharia e assim por diante. É isso. Então é isso. Obrigado. É um tema que me agrada muito falar, até porque eu tenho trabalhado muito nessa área de empreendedorismo, escrito, feito pesquisas, então isso, para mim, é muito gratificante estar aqui nesse painel. Obrigada, professora Maria Luísa, por me dar essa oportunidade. A professora falou sobre inovação, sobre empreendedorismo como motor de desenvolvimento local, apresentou a questão de Portugal para nós, não é? E fez assim uma apresentação de oportunidades e entendendo principalmente como empreendedorismo, como novos negócios e o que implica essa abertura de novos negócios e como está Portugal frente à Europa e algumas questões que eu considero extremamente importante que ela colocou como uma terceira questão, não é? Apoio. Aliás, desculpe, cultura. Né? Lógico que tem apoio, né? Tem formação também, que foi dita, e tem o fator cultural, que a professora destaca. O professor Nabil fala em empreendedorismo e desenvolvimento regional, também acentua a questão de uma mudança cultural, né? E fala sobre um ecossistema empreendedor, que, na verdade, colaborando na cadeia de apoio, de parcerias, acesso ao conhecimento e os stakeholders para apoiar o desenvolvimento de negócio. Apresentou para nós um belo esquema, onde o ecossistema empreendedor passa a ser formado pelos empreendedores, instituições, a sociedade. Os dois trabalhos têm muita coisa em comum, não é? E estão extremamente relacionados. Eu traria aqui a importância, que é o ponto central dos dois trabalhos, de uma mudança cultural. Não é? A professora falou também da importância da universidade, ambos falaram. E, para iniciar vamos dizer assim, agora um pensamento meu, essa cultura também, nossa, vem muito também, vários autores falam na visão tomista de mundo, né, onde os últimos serão os primeiros, então por que eu vou lutar se em algum momento eu serei a primeira? Então, não importa que eu seja a última agora, né? Por que eu vou fazer força? No melhor lugar, que é no paraíso, eu serei a primeira, então isso aí é extremamente cultural. Por isso, em contraponto, nós temos também o espírito capitalista e a ética protestante que diz, não, os primeiros serão aqueles que mais trabalharem. Bom, essa questão vai muito para o nosso núcleo de formação cultural. Lá no fundo, nós temos um certo descanso pelas coisas e também aquela coisa assim, porque o trabalho manual é algo muito de escravo, eu dependo de alguém, é muito melhor eu ser dono de um negócio, mas o que eu preciso para isso? Não, eu quero ser dono. O que eu preciso, pouco importa. Então, vem aí como mudar uma cultura. Nós sabemos que a cultura é extremamente difícil, porque nós temos que chegar no núcleo, que são os valores, e isso não se muda porque se quer. Isso é um trabalho árduo, não é? E que eu vejo, a longo prazo, a importância de uma escola fundamental, da escola fundamental, não para trabalhar plano de negócio, que seria um absurdo trabalhar isso com crianças, mas desenvolver alguns valores como responsabilidade, né, ética, também desenvolver, por exemplo, a própria responsabilidade social, o aluno saber
como ele vai trabalhar para crescer, saber fazer uma pesquisa, embora não saiba que o nome é pesquisa, ele pode, sim, trabalhar pela observação, desenvolvendo a criatividade, né? Então, essas coisas podem ser feitas a longo prazo. E, a curto prazo, os próprios colegas colocaram aqui a formação de redes, né? A questão das políticas públicas para possibilitar a criação de uma ambiência empreendedora, porque é lógico que o ambiente regulatório, um país que não pensa em subsídios, que não pensa que os juros são altos, ele vai impossibilitar que alguém empreenda. Então, a ambiência de negócio com oportunidades, recursos naturais e, de um modo geral, o investimento no recurso humano, infraestruturas, lideranças, formação de lideranças. Então, eu iria adiante. Eu diria que empreendedorismo não é uma questão só de abrir negócios. Além do plano de negócio, é muito mais uma questão também de inovação. Podem ter inovadores não empreendedores, mas empreendedores não inovadores, isso realmente nós não encontramos possibilidade. Então, a inovação está diretamente ligada ao empreendedorismo, né? Abrir um negócio, muito bem, mas precisa ter uma cabeça inovadora e empreendedora para levar esse negócio. Porque, senão, quantas empresas nós temos que fecham, que quebram por ano? Então, a questão de ser empreendedor não é exatamente abrir um negócio, é ter uma cabeça bastante inovadora. Não adianta que o diretor ou que o dono da empresa seja inovador se os seus funcionários não forem. Então, é uma questão, veja, de formação de uma cultura inovadora. E a inovação pode ser trabalhada na educação básica, na educação média e, principalmente, na universidade. E aí vem a questão nossa, como professores da universidade. O que é que nós estamos fazendo para rever como é que nós estamos trabalhando, informando e transmitindo conhecimento e criando conhecimento para os nossos alunos? Eu acho que aí é uma questão seríssima. Nós estamos só passando conhecimento, transferindo conhecimento, ou nós estamos desenvolvendo a capacidade desses alunos de criarem o conhecimento e de desenvolverem ambiências inovadoras? Ou nós vamos colocar para o nosso aluno a página do livro que ele tem que ler, a transparência onde ele tem que olhar, e onde é que ele vai criar, onde ele vai desenvolver o seu espírito de criação e de gosto por inovar. Ele recebe tudo pronto na mão. E aí, como é que faz? E se a gente não dá, o aluno, não, eu não estudei porque eu não sabia onde estava o livro. Pelo amor de Deus, onde estava o livro? Então, essas coisas têm que ser pensadas e nós vamos ter que discutir muito a universidade para que essa universidade seja mesmo uma formadora de inovadores e empreendedores, porque senão vai ser discurso e discurso e discurso. Não é? Então, a questão das universidades, por exemplo, de ter incubadoras e parques tecnológicos, disciplinas voltadas, empresas juniores, são mecanismos que a gente tem e muitas vezes não vai ver se ele é inovador ou não. E eu acho que o professor trouxe aqui uma questão para nós, professor Meirinho, muito importante, que vai ajudar muito esse grupo a pensar em inovação, que são as comunidades, né, de conhecimento que o senhor colocou aqui para nós, que podem ser redes acadêmicas e técnicas comprometidas com a inovação, porque, sinceramente, o conceito que permeia tudo é a inovação. Trabalhar o empreendedorismo sem ter por trás a inovação, eu estou apenas com um discurso. Porque eu pego o negócio do meu avô, do meu pai, que já está morrendo, e vou seguir e vai morrer na minha mão. Eu tenho que inovar. Ou seja, agregar um valor social e um valor de custo de benefício também. Bom, eu acho que eu me expandi demais, porque eu fiquei um pouco, assim, como o professor, ontem o nosso vice-diretor, ou vice-reitor, que ficou falando, ficou tão bravo que só faltou, né, bater na mesa. E vai acontecer comigo isso também. Então, eu vou parar por aqui antes que eu bata nessa mesa, né, e que agradeça muito a ambos. Foi esplêndida a apresentação dos dois, e vocês me deram a possibilidade também de vender
um peixinho aqui, pequenininho. Gente, está aberta para o debate. Muito obrigada. Professor Meirinho. Bom, eu vou fazer uma provocação à mesa. E a provocação é um pouco esta, porque não é para hoje, mas é uma provocação, meramente. Normalmente, sempre que eu ouço falar de empreendedorismo, apresenta-me o empreendedorismo como uma coisa boa, uma espécie de uma criatura que inventámos no mundo moderno e que é uma espécie de cadeia alimentar positiva. E eu queria pôr exatamente a questão ao contrário. E se for uma cadeia alimentar negativa? E se o empreendedorismo, focando até em algumas questões que a Eda aí colocou, também for um processo desastroso? Os terroristas também são empreendedores. O tráfico de armas também é altamente empreendedor. A violação da privacidade nas sociedades modernas é fruto do empreendedorismo exacerbado. Grandes problemas que nós hoje estamos a enfrentar na sociedade moderna são fruto desta cadeia alimentar. Quando é que passamos a tratar o empreendedorismo como uma coisa má? É porque tratar o empreendedorismo como uma espécie de salvação da humanidade e do desenvolvimento económico, podemos estar a esquecer uma outra realidade. A morte das empresas prematura tem levado ao suicídio de muita gente. A Eda estava a falar para as questões da transparência, da responsabilidade. Basta ensinar só o livro que queremos que os alunos leiam ou este fenómeno do empreendedorismo também tem que ser enfrentado com uma outra lógica para evitarmos suicídios de jovens e toda uma série de outros problemas que são fruto... É como a história da ciência, não é? Quer dizer, ela é em si neutra, mas se nós inventarmos uma arma para defesa, também pode ser utilizada para nos matar. E a provocação que eu queria deixar à mesa é como e quando também passamos a olhar o empreendedorismo como uma coisa má. A besta. Pronto, Eda, já disse o que tinha a dizer. O Miguel também quer provocar outra. É para responder cada provocação? Não, é melhor, se calhar, é melhor compilar as provocações. Já, mas vai ter a oportunidade. Eu só estou a dar o tempo para a Eda acalmar um bocado. Acalmar um bocado as emoções. Bom, eu só tinha uma pergunta e um repto. A minha pergunta, não tínhamos combinado, mas a minha pergunta pode beber também um bocadinho desta ideia. E a minha pergunta não está aqui neste... está aqui o professor Albino Lopes, com quem aprendi muito e aprendo. E um dia o professor Albino disse-me o seguinte: epá, as culturas organizacionais são muito difíceis de mudar, mas as nacionais são praticamente impossíveis. Então, em vez de pensarmos em mudar a cultura, podíamos pensar em formas de colocar a nossa cultura a ser funcional. E, de facto, quando nós, por exemplo, os estudos procuram associar cultura com o empreendedorismo ou com a eficácia económica, têm normalmente falhado. Por exemplo, no caso de Portugal, o nosso problema é a aversão ao risco. Sim, mas os japoneses são aversos ao risco, os alemães são aversos ao risco. Então não é a aversão ao risco. Não, o nosso problema é a distância hierárquica. Sim, mas os japoneses têm levado a distância hierárquica. Portanto, eu acho que cola um bocado com isto. Quer dizer, o modelo de empreendedorismo que se espalhou, que se está a globalizar, é um modelo extremamente masculino, que é um modelo probabilista, que é, bom, se nós abrirmos 1000 empresas, se calhar uma é capaz de safar. E vai ser um Facebook e dar muitos empregos para todos. Claro, ninguém conta a história dos outros 999, não é? Portanto, eu acho que há aqui uma oportunidade interessante para o empreendedorismo em culturas afins àquelas que caracterizam os países que estão aqui presentes. E, portanto, a minha pergunta é: devíamos pensar na mudança de cultura ou devíamos pensar na rentabilização positiva daquilo que somos? Somos assim, então vamos ver como é que isto pode ser bom. E essa é a pergunta à mesa. E o repto é perguntar à professora Patrícia se tem algum exemplo de projetos de desenvolvimento local, uma vez que falou só na parte conceptual. Se tiver algum exemplo, eu gostava que falasse nele para nos inspirar. É só isso. Obrigado.
deixa eu começar. Ok. Nós só estamos aqui para provocar. Lógico que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está associando o empreendedorismo a uma cultura do individualismo, né? E que, lógico, pode ser criticada, depende da visão que você tem de mundo. A gente procura, quando a gente fala de cultura empreendedora, a gente não está falando um outro aspecto, a gente não está falando só de abrir negócio. A gente está falando de atitude, a gente está falando de visão mais aberta do mundo. Os contra-exemplos, né, que vocês deram, por exemplo, um terrorista pode ser empreendedor, mas um cientista também pode ser empreendedor e salvar a humanidade. A China está mostrando para o mundo que um modelo fechado, que era um modelo anticapitalista, que agora está se transformando no modelo híbrido, e que desafia o modelo que a gente julgava que era o modelo ideal, que era o modelo americano, e que a gente sempre procurou ter como referência e seguir. Então, o quanto que nós vamos adaptar? Lógico que sempre vai ter um grau de adaptação da cultura local. A gente nunca vai conseguir transformar totalmente a cultura. O que a gente procura é tentar minimizar alguns efeitos negativos de uma postura muito passiva que a nossa cultura impõe aos nossos jovens, que esperam as coisas cair no seu colo, em vez de tomar a iniciativa de buscar respostas e buscar oportunidades para mudar, para transformar. Então, eu vejo, a sua provocação é muito boa, mas eu ainda acredito que a gente sempre vai... O empreendedorismo ele tem muito mais vantagens do que desvantagens, né? Você tentar mexer com o mindset do jovem, para que ele pense de uma forma diferente, vai ajudá-lo, mesmo que ele tome alguns tombos ao longo das primeiras iniciativas. Empreender igual... Tem uma associação de empreendedorismo e risco, né? E se ele perder, se ele quebrar, se ele recomeçar, eu acho que isso vai ser um grande aprendizado para ele construir o seu projeto de vida no futuro. Acho que por aqui. Obrigada, professor Nabil. Vou passar para a professora Patrícia para dar a resposta ao professor Miguel, que não conhece o quadro. Eu vou lhe apresentar a professora Patrícia, é um converso, né? Isso aí já deveria ser conversado, né? Bom, em primeiro lugar, agradecer também aqui à mesa, excelente, eloquentíssimas comunicações e discussão, e agradecer também ao público, foi de facto excelente, e aqui pelos reptos que nos lançam e que enriquecem tanto aqui a discussão. Respondendo só à primeira questão aqui do... mas é que eu também tinha... Ok, primeiro é do Miguel. Então vou alterar a ordem. Ok. Está bem, ok. Perfeito. Respondendo aqui à questão do Miguel. Excelente questão, excelente ponto. Em primeiro lugar, se referir à questão do exemplo, que eu já lá vou, eu de facto peço desculpa por ter sido... Eu de facto tinha aqui exemplos para vos mostrar, sem dúvida. Eu estou a trabalhar num modelo cultural, de empreendedorismo cultural, e quis trazer-vos este modelo que ainda está em construção. E tem muito que ver, de facto, e está muito alicerçado naquilo que é a cultura portuguesa e aquilo que é a história portuguesa, naturalmente, que tem vindo a reforçar muitos destes pontos, precisamente para demonstrar, para acabar com aquela ideia, e aí é algo que eu me identifico, não sou única, obviamente. Há aqui todo um grupo de pessoas, especialmente no norte da Europa e também aqui no espaço brasileiro, de um conjunto de autores que têm vindo a querer rasgar com a ideia de que o empreendedorismo é um fenómeno global. É assim que ele nos tem vindo a ser apresentado. Se vocês forem ao Web Summit, é assim que ele é apresentado. Há uma forma de empreender, ok? E é um tipo de empreendimento que está muito alicerçado naquilo que é a cultura anglo-saxónica, e só esse é que gera bons resultados, ok? Tanto que se nós verificarmos a nível mundial, os grandes exemplos de empreendedorismo, é os Facebooks, é o Airbnb, é a Uber, quer dizer, são tudo empresas tecnológicas, ok? E pouco se fala da área social, e muito pouco se fala da cultura. Reparem que são todos eles empreendedores anglo-saxónicos. Okay? Portanto, parece que não há empreendedorismo no resto do mundo. Só há nos países anglo-saxónicos. Portanto, esse é o primeiro ponto. É aquilo que eu venho defender aqui, que
que vem acompanhar toda uma linha de literatura relativamente muito jovem, mas que está agora a crescer, é a ideia de que o empreendedorismo é um fenómeno cultural e, portanto, tem que se adequar àquilo que é a especificidade de cada cultura. Estes estudos, assim como aquilo que eu tenho vindo a fazer também, em conjunto com outros autores, obviamente, baseia-se precisamente, e vou dar 2 exemplos, baseia-se precisamente no facto de que há características culturais que cada vez mais sempre foram entendidas como prejudiciais ao empreendedorismo e que neste momento tendem a ser entendidas como potenciais facilitadores. É a questão coletivista e a questão da aversão ao risco. E eu gostava só de falar destes 2 pontos. A questão coletivista, durante muito tempo, julgou-se e julga-se o empreendedorismo como um fenómeno individualista, mas aquilo que se tem vindo a perceber é que, no âmbito de uma rede empresarial relativamente estabelecida numa determinada região, e tendo em conta a emergência do paradigma local e o reforço da identidade local, cada vez mais as pessoas querem trabalhar em prol da sua comunidade, do desenvolvimento da sua região. Nesse sentido, os empreendedores, o partilhar de uma cultura coletivista, o partilhar de uma rede e estar inserido em grupos empresariais, em grupos comunitários, em grupos familiares e terem orgulho em pertencer e em estar alicerçado nessas comunidades, tem constituído uma grande mais-valia porque leva os empreendedores a quererem ajudar a sua comunidade e a quererem propor e explorar negócios que vão ajudar a sua comunidade. Atenção. Segundo ponto, a questão da aversão ao risco. Tem sido entendida como extremamente negativa. Portanto, claro que um empreendedor, anglo-saxónico por natureza, naturalmente que tem que arriscar. Pois bem, aquilo que se começa a verificar, e há vários autores neste poema que eu trouxe aqui, é um desses autores, anglo-saxónico, não deixa de ser curioso, ele próprio é crítico, 2016, muito recente, ele próprio nos vem dizer, esperem lá, porque provavelmente em culturas de elevada aversão ao risco, a pessoa não tem tanto medo de falhar, porque se falhar, ele tem suporte social. As pessoas apoiam-no, desculpam-no, e dizem, pá, não te preocupes, tem calma. Isso acontece, isso poderia me ter acontecido a mim. Isso é um ponto fundamental. Portanto, agora respondendo e para terminar ao terceiro ponto, que é os exemplos. Nós temos vindo a conduzir alguns programas de empreendedorismo, precisamente no interior de Portugal. Portugal é um país pequeno, é certo, mas esta visão atlântica de Portugal tem vindo desde o século XV, como sabemos, os tempos áureos dos descobrimentos portugueses, tem-se vindo a agudizar esta grande diferença, e o Estado Novo agudizou ainda mais, com o processo da Revolução Industrial, esta grande diferença entre o litoral e o interior. O litoral serve de expansão e de desenvolvimento económico, e o interior de Portugal é como uma zona tampão. É exatamente esta a expressão utilizada por alguns sociólogos, em que refere que serve meramente para nos proteger de Espanha. Portanto, não temos que desenvolver o interior. E aquilo que nós temos vindo a verificar, precisamente por pedido de alguns municípios destas regiões, portanto, municípios considerados de baixa densidade, ou seja, estamos a falar de municípios de interior, da zona centro de Portugal, em que o que acontece é que estamos a lidar com municípios em que a desertificação e o despovoamento, logo associado à desertificação, são uma realidade muito constante. Mas estes municípios são municípios que querem alterar e tornar reversível esta situação. Estamos a falar de municípios onde não há possibilidade de empresas se virem a instalar e a criar emprego e, portanto, só há uma hipótese, que é as próprias pessoas, os próprios empreendedores, os próprios municípios que têm orgulho na sua terra, precisamente por este reforço da sua identidade local, serem eles próprios a constituir negócios. E foi exatamente isto que nós ajudámos, ou seja, nós ajudámos estas pessoas, estamos a falar de pessoas altamente habilitadas, pessoas licenciadas ou mestres, muitas delas, que fizeram os seus cursos, mas que, efetivamente, se não montassem os seus próprios negócios e criassem o seu emprego, teriam que engrossar as listas de imigração das grandes cidades ou até de fora do país. E aquilo que nós ajudámos foi desenvolvendo as competências empreendedoras, desenvolvendo a componente do plano de negócio, procurando perceber o que é que são as necessidades do tecido empresarial desses mesmos concelhos, ajudar estas pessoas a terem ideias empreendedoras, a procurar explorar alguns recursos endógenos da região, com todo este apoio comunitário, desde a presidência da Câmara até aos atores industriais da região e meios de comunicação social da região, e têm surgido negócios muitíssimo interessantes, desde, vou dar naturalmente alguns exemplos, por exemplo, casos como jornais em formato de papel, já não, mas depois terei todo o gosto em apresentar, mas temos feito, tem sido, já agora só para referir, são todos eles negócios que visam ir ao encontro das necessidades da comunidade. Ou seja, quando falamos de empreendedorismo de base local, falamos de formas de empreendimentos que exploram oportunidades e exploram recursos, que procuram ir ao encontro das necessidades locais dos residentes locais. Obrigada, Patrícia.
a sua questão, professor, deu uma nova palestra para nós. Né? Excelente. Bom, eu gostaria de dar uma resposta primeiro ao nosso presidente, que tem que ser primeiro, porque ele é presidente. Não é? Professor, eu gostaria de lhe dizer o seguinte, tudo que dá para rir, dá para chorar. Se o senhor encontrar alguma coisa que dê para rir e não dê para chorar, me conte, porque eu estou procurando, e olha que eu já tenho uma estrada longa na minha vida. Portanto, inovação dá para rir, dá para chorar. Tudo tem seu lado bom, seu lado mal. Cabe a nós... Sim, porque, veja, você traz aqui uma... Eu já vi que você falou que não com a cabeça. Mas, veja bem, se você traz uma internet que dá para rir, que é excelente, por outro lado, você possibilita que crianças tenham contato com situações que não têm capacidade ainda de desenvolvê-las. Eu acompanho muito, eu tenho 15 netos, eu acompanho muito as minhas filhas na preocupação que elas têm com o Facebook, com todos esses outros inovações, e aí vejo, você não tem mais como controlá-los. Né? Agora, por outro lado, abriu-se um mundo para eles. Então, tudo aí, quando eu digo tudo que dá para chorar, a gente tem que pensar o seguinte, o que fazer que cabe a pais, cabe a professores, cabe às instituições, cabe à própria vida, o que fazer para minimizar o que não é bom e aproveitar aquilo que é muito bom. Hoje a professora falou em vida, e eu lhe digo, a qualidade da vida tem que ser uma coisa desenvolvida pela própria pessoa. Eu costumo dizer que nós temos que saber nos colocar no colo, saber dizer até que horas eu posso ir ou não, até que horas eu devo comer o que eu quero ou não, fazer o exercício que eu não estou com vontade ou não, porque eu estou buscando qualidade de vida. E isso é uma constante na minha vida. Então, veja, isso não vem só da família, isso vem de toda uma formação, de uma educação, de um entendimento. A mesma coisa, eu vou dizer, empreendedorismo não é criar negócio, porque esse início, né, que tem muito em muitos livros que dão quase que autoajuda, para ser empreendedor você tem que correr risco, não sei o quê, quase que te dão a capa do Batman. Né? É uma coisa cruel você pensar que para ser empreendedor você tem que correr risco, o menino pensa que correr risco é se atirar na frente de um trem. Quer dizer, essas coisas não são assim uma receita. Isso tem que ser pensado. Portanto, por isso eu falei na formação de crianças, no sentido de ser empreendedor para a sua própria vida. Começa assim. E quando se fala em desenvolver na escola a criatividade, a responsabilidade, a tomar iniciativa, a inovação, é desenvolver ideias, criar, desenvolver protótipos, nós estamos criando comportamentos que levam essa pessoa a decidir que tipo de empreendedor será. Se ele for empreendedor para ele mesmo, basta, ele não precisa abrir negócio. Um professor empreendedor não vai deixar seus alunos dormirem em sala de aula. Um médico empreendedor não vai ficar só numa rotina e deixar que aquela pessoa desenvolva outro processo que está ali, ele tem que buscar, ele tem que pesquisar, ele tem que ler. Isso é ser empreendedor, professor. É isso, não é abrir negócio. Agora, o suicídio eu não posso atribuir ao empreendedor. Né? Porque tem muitas outras causas, principalmente a frustração de não poder empreender consigo mesmo, pode me levar a uma depressão maior. Então, eu acho que a gente não pode ter medo do não. Porque coisas ruins terão em qualquer coisa que você vá fazer. Você é que tem que escolher o caminho, são escolhas, são exatamente escolhas, eu diria isso. E o que é empreender? É fazer da melhor forma, é fazer acontecer, é não esperar que aconteça, é trabalhar a si próprio. E, com isso, você vai trabalhar o seu ambiente. É claro que, numa hora do evento assim, a gente tem que trazer aquelas características maiores do que estamos pensando no negócio. Eu não pensaria no negócio quando eu falo em empreendedorismo. Mais alguma palavra? Não, eu só queria... Eu gostava também... Eu gostava de falar também um bocadinho. Mas, se calhar, o professor... Deixa eu fazer as perguntas. Não, eu fazer as perguntas, a gente já... Já responde. Olha, eu só quero dizer o seguinte, que tem mais 2 perguntas e não tem mais porque nós temos compromisso. E eu acho que nós não vamos poder nem responder, mas, de qualquer maneira, por favor, 2 perguntas. A gente vai ser rápido. Okay. Boa tarde. Primeiramente, parabéns aos 2 palestrantes, a professora Patrícia e o professor Nobil.
pela forma que vocês apresentaram o conteúdo. Bom, a minha colocação aqui está mais voltada a olhar o empreendedorismo realmente como uma forma que pode contribuir de uma forma significativa para a melhoria de vida das populações. Eu me lembro ainda, tive o privilégio de conhecer o professor Eduardo Vilas Boas, que o professor Nobio deve conhecer, foi meu colega na FEA. Eu sempre apresentava para ele a preocupação sobre o meu país, a questão de desenvolvimento, subdesenvolvimento humano que nós enfrentamos, como resolver essas questões. E ele sempre me dizia o seguinte: Baciro, o seu país tem que desenvolver empreendedorismo. Vocês devem desenvolver, devem investir em empreendedorismo para que realmente a questão da pobreza possa ser controlada um pouco no país. Me parece que agora, finalmente, esse negócio está sendo compreendido não pelo governo local, mas pela comunidade internacional. Não sei se vocês sabem, o Banco Mundial financiou um projeto enorme para desenvolvimento de empreendedorismo na Guiné-Bissau. Quem coordena é um brasileiro, professor Newton, o senhor deve conhecer, da GV. Então, ele já foi para a Guiné diversas vezes e estão tentando realmente desenvolver isso. Mas a professora Patrícia colocou a questão cultural como uma barreira em Portugal. É bom compreender que, por exemplo, num país como a Guiné, um país pequeno, mas multiétnico, você tem culturas muito diferentes dentro de um espaço geográfico menor. Ontem apresentei alguns dados aqui que mostram realmente a questão da pobreza ela é generalizada no país, mas em que região que é menos afetada é a região em que tem maior número de negócios. As pessoas, essa tribo, ou a etnia, se assim se possa dizer hoje, os fulas, são geralmente comerciantes, abrem negócios, se viram. Agora, se você for olhar para a região sul do país, que é uma região muito rica, no entanto, o pessoal não tem a cultura empreendedora. Eles não são muito... cultiva arroz, é aquilo, espera só no próximo ano para cultivar de novo. Então, a minha pergunta é o que as universidades, para o professor Nobio, especificamente, que mostrou o ecossistema ali, tendo em conta a universidade como sendo um dos stakeholders dentro do processo que poderiam colaborar para que esse processo seja efetivo, o que elas, em Guiné, universidades guineenses que são novíssimas, na verdade são todas importadas, nós não temos uma universidade ainda, temos duas universidades, uma origem portuguesa, a outra também estrangeira. Como esses poderão contribuir para que realmente um dos stakeholders importantes do processo que não reconhece, que não faz algo para que haja desenvolvimento de empreendedorismo do país, estou me referindo do governo, que se preocupa apenas em arrecadar impostos, como é que a universidade poderá influenciar não só a comunidade para empreender, mas também a parte governamental para que realmente se faça alguma coisa? Obrigado. Tá bom. Vou tentar ser bem rápido. Bom, a universidade é um ator neutro e ele tem acesso, tem uma facilidade de acesso, de interlocução com praticamente todos os stakeholders, seja com os empresários, seja com os jovens, seja com o governo. Os empresários têm mais dificuldade de fazer essa conexão. Então, a universidade tem que ter uma atuação para fora, né? Uma atuação no sentido de mostrar para as autoridades a importância de desenvolver determinados projetos. Eventualmente, o governo pode ajudar financiando projetos de empreendedorismo e de inovação dentro da universidade que podem potencializar negócios no futuro, negócios inovadores. Aqui no Brasil, a gente fala muito que as políticas públicas elas trabalham em dois eixos. Num eixo financiando a pesquisa, né? E no outro sendo um hub para poder
conectar as partes. Então, no Brasil, financiando a pesquisa na universidade, através das agências de fomento. E, segundo, a atuação, no caso, no Brasil, tem uma agência que chama ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Hoje ela está com um programa que chama Conexão Startup Indústria. É Conexão Startup, Indústria e Universidade. Então, ela faz exatamente esse papel de tentar juntar os interesses, as demandas do mercado industrial, trazer essas demandas como desafios tecnológicos para a universidade e a startup como sendo o agente de desenvolvimento daquela inovação. Rapidamente, acho que é isso. Antes de mais, duas observações que acho que são importantes para enquadrar aquilo que vou muito rapidamente não só dizer, mas questionar. Uma primeira que tem que ver com o seguinte: fala-vos um empreendedor. Portanto, não fala alguém que teoricamente trabalha a componente do empreendedorismo. Empreendi normalmente de 10 em 10 anos da minha vida, a última dos quais o ano passado, em 2016. Segundo ponto, dar-vos conta que o empreendedorismo é algo que está na moda, como sabemos. E como todas as modas, levam assim enxurradas muito significativas até que as coisas estabilizem e depois atinjam um ponto de maturação. E essa fase ainda não chegou, declaradamente. É uma moda em Portugal, é uma moda no Brasil, é uma moda um pouco por todo o mundo. Terceiro ponto. Quando empreendi o ano passado, em 2016, eu levei cerca de 6 meses até tomar a decisão de empreender e, para além disso, empreendi no sentido de apoiar empreendedores. E o que é que eu faço neste momento? Faço aquilo que a mim parece-me que é a grande problemática do empreendedorismo. O empreendedorismo nunca, ao longo dos anos, teve o apoio que tem no presente. Eu recordo-me perfeitamente que era impensável, em 1996, quando eu empreendi pela primeira vez, haver determinado tipo de apoios. As universidades estavam muito longe de apoiar iniciativas empreendedoras, iniciativas de negócio, e isso hoje acontece. Mas acontece em 2, 3 pormenores que não preenchem as necessidades do empreendedor na totalidade. Ou seja, apoiam na ideia de negócio, apoiam na estruturação do negócio, apoiam inclusive na obtenção de financiamento, mas há aqui um last mile que para mim é o last mile em que falha e em que muitos dos negócios acabam por não ter êxito, que é o apoio na operacionalização do negócio. É fazer tarimba com quem está a empreender. É estar na operacionalização do negócio. E isso existem pouquíssimas empresas a apoiar os empreendedores e existem pouquíssimas organizações que o façam. Portanto, eu, depois dessa observação, gostava de perguntar-vos por que motivo tantas empresas acabam por desaparecer no primeiro ano e dessas tantas, mais de 50% não duram, passando o primeiro ano, mais do que 5 anos. Será que não é uma questão de apoio operacional às ideias de negócio e aos novos empreendimentos? Apesar do adiantado da hora, cumprimentar a Patrícia, a Eda e o Alexandre por esse tema que eu acho bastante complexo. Eu acho que a gente tem marcas e conceitos a evoluir. Eu sou professora já há 5 anos do mestrado profissional em empreendedorismo, tenho orientado nessa direção, e o meu não, assim, Eda, é porque o professor Manuel não está aqui, Meirinho. Eu não acho que esquema criminoso é empreendedorismo. Isso é crime organizado. Eu acho que o empreendedorismo pressupõe valor e pressupõe uma combinação de cultura e demanda econômica, além dessas questões que ele trouxe. Outra coisa, essa medida dos 50%, primeiro ano, 20% segundo ano,
esquecem de uma coisa, vão pensar empreendedorismo feminino. A mulher nasce empreendedora, porque tem que conciliar diversos papéis. Então, essa medida do primeiro ano só se for registro do CNPJ. Mas eu acredito que não, que a dimensão de tempo que a gente tem é em torno de 10 a 12 anos. Como retorno de negócio a partir de investimento, pode ser, mas eu acho que essa medida precisaria ser revista porque ela não ajuda em nada. Ela não viabiliza diagnóstico. E aí uma pergunta para a professora Patrícia e o professor Alexandre, se vocês têm trabalhado com intraempreendedorismo, que é uma apropriação do empreendedorismo nas empresas de classe mundial, que estão associadas a resultados de negócio, não necessariamente à inovação. Então, é esse termo-chave do empreendedorismo que eu queria ouvir, a definição e a localização de vocês em relação a isso, na formação do empreendedor. É isso. Bom, muito obrigada pelas questões, são de facto excelentes, tanto da professora Ana Cristina, como do professor Manuel, como do professor Bacilo. Portanto, excelentes questões. Eu vou, em duas linhas, responder a todas. Primeiro, sem dúvida, eu concordo, e muito obrigada, professora Ieda, por este reparo. Eu de facto, apresentei um estudo de empreendedorismo autónomo, ou comercial, como se diz na literatura, mas sem dúvida que o mais importante cada vez mais, é desenvolver a atitude empreendedora. Aquilo que nós procuramos desenvolver com os jovens universitários, e nós estamos agora a desenvolver um programa também com jovens nas escolas secundárias, é desenvolver estas soft skills. A responsabilidade, a criatividade, a resiliência, a responsabilidade, todas estas questões são fundamentais. Porquê? Porque nós queremos começar também a incutir estes valores na própria cultura portuguesa. E acho que isto é uma preocupação lusófona e estamos a procurar incutir estes valores em todas as culturas. Isso é, de facto, uma questão fundamental. Portanto, em termos de intraempreendedorismo, respondendo já aqui à professora Ana Cristina, sim, nós temos feito. Nós ainda agora fizemos com uma empresa seguradora privada, começámos a trabalhar com ela, com os managers, que são também diretores de unidades, porque eles têm um esquema muito interessante de empreendedorismo interno. Ou seja, o que eles fazem é eles recrutam managers que querem que sejam empreendedores e que desenvolvam completamente aquela sucursal. Eles são gestores daquela sucursal, apenas têm, nem sequer têm componente fixo ao início. Apenas o que têm é o label, a grande marca. Né? Portanto, eles têm que fazer tudo e ser empreendedores internos. Sabe, tem a marca, o label. Então, nós estamos a trabalhar isso com eles. E o que eles mais sentem falta não é tanto da componente do plano de negócios, é precisamente a componente das soft skills. E pegando aqui, precisamente, no professor Manuel, para além das soft skills, a segunda grande causa do falhanço do empreendedorismo em Portugal é, de facto, a falta de programas de apoio aos empreendedores. É isso que nós estamos a sentir muito. Está no terreno com eles. Principalmente quando nós somos coletivistas. Nós somos coletivistas, atenção a isso. Nós somos uma cultura coletivista, nós precisamos, ao contrário dos anglo-saxónicos, que são muito individualistas e não precisam de ninguém, professor Manuel, ao contrário dos anglo-saxónicos, que não precisam de ninguém, nós somos coletivistas, atenção. E voltamos à cultura, problema cultural. Mesmo só para responder, por fim, à primeira questão aqui do professor Meirinho, só mesmo para referir, eu concordo com a professora Ana Cristina. Também acho que o empreendedorismo, nesse caso não é empreendedorismo, porque falando na questão da atitude empreendedora, falando da ética, falando da cidadania, falta muito essa componente, se calhar, também, para não existir esse tipo de empreendedorismo. Agora, eu termino também com o repto. Um dos maiores ícones sempre do século XX, um grande líder, um grande empreendedor, Nelson Mandela. Alguém duvida que ele foi um dos maiores líderes? Mas ele foi um terror para o domínio britânico, foi um perfeito terror. Mas alguém duvida que foi um excelente empreendedor? E agora, se pensarmos na Madre Teresa de Calcutá, que até foi canonizada e santificada, mas toda a gente sabe que ela aceitou dinheiro do narcotráfico. Então, em que é que ficamos? Portanto, aqui, muita ética e muita cidadania. Obrigada, professora. Eu vou passar para o Duas questões aqui. A primeira questão do apoio na operação. Então, o empreendedor que está na operação e, quer dizer, sem esse apoio, ele fica sujeito a cometer muitas falhas e, portanto, as empresas acabam morrendo.
Eu acho que isso tem sido minimizado ultimamente com o empreendedorismo de rede, né? Muita colaboração. Hoje, principalmente para startup, a gente tem redes de mentoria, essas redes estão se ampliando. Aqui em São Paulo isso está ficando muito forte. E com isso, você sempre tem alguém mais experiente para te ajudar. A outra questão é a questão da formação do próprio empreendedor. Ele precisa de formação de gestão, ele precisa, né? E muitas vezes ele vai empreender sem ter essa formação. A escola, acho que consegue atender essas duas questões. Com relação à questão da professora Ana Cristina, eu vejo que o empreendedorismo é um assunto recorrente também nas organizações, nas instituições de ensino. Eu acho que hoje, todo mundo que trata de empreendedorismo trata também de intraempreendedorismo. A gente não forma só gente que quer montar o próprio negócio, mas gente que quer desenvolver uma carreira e precisa ter essa postura intraempreendedora. Então, isso é objeto da atenção. Só para dizer que aqui no Mackenzie tem 2 disciplinas obrigatórias para todos os alunos. Uma é ética e cidadania, a outra é princípios de empreendedorismo. Então, acho que a gente está muito preocupado com a questão do empreendedorismo como valor, né? Eu queria só, finalmente, agradecer aqui a professora Maria Luísa pelo convite, a professora Aida, a professora Patrícia, por estarem aqui comigo na mesa. Bom? Pedindo desculpa aos palestrantes pela minha insistência, que acabem de falar por conta do tempo, agradeço muito a assistência de todos e parabenizo a todos pela bela apresentação. Muito obrigada.